Olá, no episódio de hoje temos Mariana Caldeira Saravia, sócia do Departamento Laboral da SRS Legal, que irá fazer um overview das alterações da reforma laboral. Mariana, na fase inicial do contrato de trabalho, em que se exige a comunicação da admissão de trabalhadores, também aqui temos uma alteração de nota. Esta matéria foi recentemente objeto de alteração, portanto, atualmente a comunicação da admissão de trabalhadores tem que ser efetuada nos 15 dias que antecedem à incorporação, à integração do trabalhador na empresa, excepcionalmente nas 24 horas subsequentes. O que é que acontece, e esta é a alteração, é que se essa comunicação não for efetuada nos 6 meses subsequentes, existe o risco de aplicação de uma multa ou mesmo pena de prisão. Portanto, há aqui a criminalização da não comunicação da admissão de trabalhadores, isto como forma de combate ao trabalho ilegal. Mariana, outra alteração também muito falada tem a ver com os estágios extracurriculares e com o pagamento de um subsídio. O que é que nos podes dizer sobre isto? Esse, lá está, é mais um diploma que foi alterado, ou que irá ser alterado com esta reforma. Falaria de 4 coisas. A primeira tem a ver com isso, com o subsídio. Portanto, o subsídio mensal de estágio vai ser alterado, passa de um IAS para 20% da remuneração mínima mensal garantida, ou seja, passa de 480 euros, sensivelmente, para 608, ou seja, mais 130 euros por mês, sensivelmente mais 27%. Portanto, há um incremento de custo. Fala-se também na passagem de seguro de acidentes pessoais para seguro de acidentes de trabalho, indexado a esta retribuição, que também aumenta, e passam a ser pagas contribuições para a Segurança Social. Portanto, até agora estes estágios não eram objeto de contribuições para a Segurança Social e passam a sê-lo. O que significa que entre o subsídio mensal de estágio e as contribuições para a Segurança Social, o estágio passa a ser mais caro, pelo menos 271 euros, ou seja, 56,6%, o que é significativo. E, finalmente, referir aqui uma norma um bocadinho esdrúxula, que se prende com o seguinte: se um determinado estagiário realizou um estágio com avaliação positiva por período igual ou superior a 90 dias noutra entidade, esse estágio vai ser descontado no seio do período experimental de um contrato de trabalho num empregador diferente. Esta norma esdrúxula que tu referes a propósito do período experimental nos estágios tem também lugar quando falamos de desempregados de longa duração e jovens à procura de primeiro emprego, se não estou em erro. É exatamente isso, Magda. Efetivamente, a reforma traz também uma alteração a esse nível. Situações de primeiro emprego e desempregados de longa duração têm atualmente um período experimental de 180 dias e esse período é deduzido sempre que tenha existido um contrato de trabalho a termo previamente, ainda que com outro empregador, com uma duração igual ou superior a 90 dias. Os contratos a termo, eu destacaria talvez a questão da compensação. Portanto, há um acréscimo da compensação que é paga em caso de caducidade dos contratos a termo, ou seja, sempre que a empresa decide pôr termo ao contrato a termo, é devido a uma compensação aos trabalhadores. Atualmente, essa compensação é de 18 dias de retribuição base e de eternidades, e no caso dos contratos a termo incerto pode ser de 12 dias ali num determinado período específico, mas essa compensação, que é de 18 dias atualmente, grosso modo, passará a ser de 24 dias de retribuição base e de eternidades. Portanto, há aqui um retrocesso relativamente àquele que foi a movimentação no período da Troika, incrementando o custo das empresas em benefício de uma compensação maior para os trabalhadores. Mariana, o teletrabalho foi durante muito tempo uma figura praticamente ausente do dia-a-dia das empresas, mas que ganhou alguma relevância com a pandemia e é precisamente no teletrabalho que também verificamos algumas alterações que são de notar. Em termos de teletrabalho, eu destacaria 2 aspectos. O primeiro, a possibilidade de o trabalhador que tem um filho com deficiência, doença crónica
ou doença oncológica ter direito ao teletrabalho, independentemente da idade do filho. Naturalmente, se a atividade for compatível e o empregador dispuser dos meios. E salientaria também o tema da compensação, que foi provavelmente daqueles que mais controvérsia gerou quando surgiu o regime de teletrabalho na sua mais recente encarnação. E aquilo que agora é dito é que as partes devem convencionar qual o valor da compensação por despesas adicionais associadas ao teletrabalho. Na falta de acordo, vai-se atender às despesas homólogas do mês anterior durante o regime presencial. Portanto, veio-se simplificar também essa medida e, por outro lado, prever que as partes devem acordar, o que simplifica. Adicionalmente, irá sair regulamentação, que aguardávamos ansiosamente há bastante tempo, no sentido de definir um montante até ao qual essa compensação não será sujeita a IRS nem a contribuições para a Segurança Social, o que é de louvar. Mas teremos que aguardar ainda depois da saída desta reforma. Por detrás dessa inconstitucionalidade, ou o que é que diz a reforma a este respeito? Diz que uma empresa que proceda a um despedimento coletivo ou uma extinção de posto de trabalho não pode recorrer ao outsourcing para suprir as necessidades que antes eram asseguradas pelos trabalhadores objeto desse despedimento. Na prática, sabemos nós que muitas vezes o recurso ao outsourcing é justamente o fundamento para as empresas lançarem mão de um despedimento coletivo ou de uma extinção de posto de trabalho como forma de redução de custos. Mas há de facto aqui uma potencial ingerência e um beliscar desse princípio constitucional que é a liberdade de iniciativa económica. É importante ter presente que quando se faz a terceirização de serviços relativamente a atividades que integrem o objeto social da empresa, a empresa vai ter que aplicar o instrumento de regulamentação coletiva que aplica aos seus trabalhadores aos prestadores de serviço que assegurem esse mesmo outsourcing, sempre que esse regime seja mais favorável, o que é bastante provável que se verifique. Mariana, não deixa de ser algo curioso que, numa época em que se espera uma recessão, o legislador tenha aumentado os custos das empresas, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho suplementar e às compensações por despedimento coletivo. Que aumentos são estes? Em que é que se traduzem? Sim, essa é de facto uma das críticas que vem sendo suscitada pelos representantes dos empregadores e que até coloca em causa a aplicação de um acordo que recentemente, em outubro de 2022, foi celebrado entre o Governo e os parceiros sociais. Mas, indiretamente à tua pergunta, em termos de trabalho suplementar, o que é que acontece? A partir das 100 horas anuais de trabalho suplementar, o acréscimo duplica. Portanto, aquilo que atualmente são coeficientes de 25%, 37,5% e 50%, passam a ser de 50%, de 75% e de 100%, voltando sim àquilo que eram os acréscimos no período pré-troika. Relativamente às compensações por despedimento coletivo, há também um acréscimo, como tu bem dizias. No caso concreto, a compensação por despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho, por exemplo, passa a ser de 12 dias de retribuição base e de diuturnidades para 14 dias de retribuição base e de diuturnidades. Dar nota também que, não sendo relevante, mas é algo que as entidades empregadoras também vinham reclamando, irão ser temporariamente suspensas a contribuição para o FCT e para o FGCT, ou seja, estamos a falar de 1% da retribuição, que era um custo que, com a entrada em vigor deste novo diploma, ficará suspenso. Uma última nota para uma norma que aí vem também, que tem levantado alguma discussão pública, que tem a ver com a renúncia abdicativa. Portanto, é muito frequente, é prática comum no momento da cessação, nomeadamente quando se celebram acordos de revogação de contrato de trabalho, os trabalhadores assinarem uma declaração em como nada mais têm a receber. Só que, com a entrada em vigor deste novo diploma, isso deixa de ser possível. Ou seja, os trabalhadores não vão poder, ou os créditos laborais não se extinguem por efeito de uma declaração como esta. E chegámos ao fim de mais um episódio. Mariana, muito obrigada por ter estado connosco. Foi muito pertinente e muito esclarecedora a tua análise. Muito obrigada. Obrigada eu, Magda.